Correspondentes à Covid-19, foi um fim de semana determinante, hein, governador, de medidas restritivas em todo o estado. Agora esse decreto foi prorrogado pelo senhor por mais 48 horas. Qual o balanço que o senhor já pode fazer dessas primeiras horas de restrições no nosso estado? Bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos os amigos e amigas da TV Record. Eu quero, antes de mais nada, renovar o meu apelo. Eu sei que a situação não é fácil. E esse apelo vai para toda a sociedade, independente da função que cada um exerce. Sei que, eventualmente, o comerciante está preocupado, o trabalhador informal está preocupado, todos nós estamos preocupados. Agora, a única forma de vencer e ultrapassar esse momento crítico é com a união da sociedade. E eu quero citar aqui uma reportagem que eu vi ontem à noite na TV, falando lá daquela cidade chinesa onde começou a crise. Há um ano, eles não têm uma morte sequer. Hoje, já não é obrigado legalmente a usar máscara lá naquela cidade, já que tem um ano que não tem uma morte sequer. Mas todos continuam usando máscara até hoje. Então, é esta união que vai fazer com que nós possamos vencer o vírus. Então, a situação é dramática. Nós resolvemos, junto com os municípios, prorrogar por mais 48 horas na maior parte do estado, excetuando aquelas regiões que estão com índices baixos, e nós esperamos, com isso, conseguir um fôlego maior e salvar vidas humanas. Então, eu quero renovar aqui o meu pedido, o meu apelo, não só como governador, mas como alguém que crê em Deus, alguém que é pai de família e alguém que tem muito amor ao próximo. Vamos nos cuidar, vamos nos proteger, usar máscara, e peço o seu apoio, independente da função que você exerce na sociedade. É importante que esses 2 dias a gente consiga conter esse ritmo acelerado. Já apresenta uma diminuição do ritmo de crescimento da doença. Continua crescendo, mas num ritmo menor. Esperamos que esses 2 dias nos ajude a dar um fôlego às equipes de saúde, às equipes médicas. Você que está chegando agora ao Baianoá, estamos ao vivo com o governador Rui Costa, repercutindo as medidas de restrição desse fim de semana, da pandemia da Covid-19. Governador, foram 331 mortes em 3 dias no nosso estado. Ainda é um índice muito alto. Os hospitais estaduais estão operando praticamente com capacidade lotada, quase a 100%, se a gente tirar a média de todos os hospitais. Qual a capacidade do governo ainda de expansão de leitos? Como é que está o cenário da regulação na manhã dessa segunda-feira? Há uma espera muito grande ainda, o tempo de regulação de um paciente desse que precisa de UTI? Ô, Jéssica, nós vamos ampliar mais leitos. Essa semana serão mais 100 leitos na Fonte Nova. Vamos abrir progressivamente, mas essa semana vamos abrir mais leitos. O que eu quero dizer à população, nós não conseguimos, porque nenhum lugar do mundo conseguiu manter o mesmo ritmo de abertura de leitos do que o ritmo da doença. Não é questão da Bahia, do Brasil, nenhum país do mundo conseguiu. Sei das dificuldades do povo nordestino, do povo baiano, das dificuldades econômicas e sociais. E, em função disso, é que muita gente manda mensagem para mim, já se perguntando, governador, 48 horas é pouco, vai conter o vírus? Sei que talvez a medida mais necessária, mais urgente, fosse fazer como outros países fizeram, Alemanha, Inglaterra, França, de decretar vários dias sem trabalho, vários dias chamado de lockdown. Mas eu tenho plena consciência das dificuldades de fazer isso aqui numa região pobre, num estado pobre, onde as pessoas precisam trabalhar durante o dia para comer à noite. Mas eu peço a você, em nome da sua vida, da vida de alguém, de sua família, por favor, vamos contribuir, são mais 48 horas na maior parte do estado, para que a gente consiga ultrapassar essa fase difícil. Quem transmite o vírus de uma pessoa para outra é o contato do ser humano. Então, gostaríamos de não estar vivendo esse momento. Eu gostaria, sinceramente, Jéssica, que ninguém tivesse acreditado no presidente da República quando ele disse que é uma gripezinha e todas as pessoas tivessem procurado o médico. Eu gostaria muito que não tivessem acreditado que a máscara não dá resultado, porque, infelizmente, ontem eu quero agradecer aqui a diversas entidades médicas do país inteiro que assinaram um documento ontem referendando e recomendando o uso da máscara. Então, nós tivemos, o Brasil vai estar definitivamente marcado
na história dessa doença como o país que pior tratou dela, como a nação que não soube cuidar dela, porque deu sinais trocados, mensagens trocadas para a população, e a população ficou confusa se usava máscara, se não usava máscara, se achava que é uma gripezinha, se não é uma gripezinha. E que o Brasil é o segundo país em número de mortes no mundo. E queira Deus que com essa aceleração a gente não se torne, infelizmente, o país com o maior número de mortes do planeta. E, governador, sobre a abertura de novos leitos que o senhor pontuou nessa resposta, quero pegar esse gancho. O senhor falou do Arena Fonte Nova. Quando que vai estar em plena operação? Porque desde o dia 19, 16 de fevereiro, a gente já vinha falando dessa reabertura dos leitos da Arena Fonte Nova. Estava em processo de licitação, até tratei desse assunto com a subsecretária Tereza Paim. Tem data já para os pacientes começarem a entrar nesse hospital e serem internados? É nessa semana mesmo? Essa semana programado. Nós, ao longo da semana, está programado para sexta-feira, nós pedimos um esforço da equipe para tentar, já na quarta-feira, abrir os primeiros leitos. Então, mais leitos serão abertos. Agora, Jéssica, eu quero só tentar passar uma figura de imagem para a população. Quando a gente fala de novos leitos, me parece aquela sensação, a gente viu alagamentos aí em Manaus, do rio subindo, é como se a gente quisesse conter uma enchente do rio pegando um balde. Pega ali mais um balde para a gente encher de água, pega outro balde que vamos encher para evitar a inundação da casa. Não é com baldes que nós vamos evitar a enchente do rio. Não é, simplesmente, com a abertura de novos leitos que nós vamos evitar a disseminação da doença. A disseminação da doença a gente evita evitando o contato entre as pessoas, usando máscara e fazendo higienização das mãos. Eu queria que as pessoas compreendessem isso, porque muitos estão dizendo, e é verdade, parte da população resolveu decretar o fim da pandemia sem ela ter ido embora. Imagine você, Jéssica, que ontem à noite, no início da noite, no meio dessa pandemia, no meio de tantas mortes, a polícia teve que, por exemplo, acabar com a festa ilegal lá em Teixeira de Freitas. Veja a situação que nós estamos. Então, isso é uma completa falta de empatia, de respeito pela vida humana. Eu fico me perguntando como um ser humano consegue entrar numa boate, num lugar de festa, neste momento que milhares de pessoas estão morrendo, como você disse, 330 mortes em 3 dias, e as pessoas vão para a festa, para a balada nesse momento. Então, essa não é uma obrigação do governador, do prefeito, deve ser uma consciência da sociedade para salvar vidas humanas. E o senhor tem investido em propagandas, em campanhas pesadas. A cidade está tomada de outdoor, use máscara para não precisar de um leito de UTI. A gente tem percebido que o governo, o município estão fazendo o seu papel, tentando conscientizar as pessoas, mas isso parte muito de cada um. E o investimento está alto na abertura de leitos. A gente sabe que o governo tem uma limitação, o município também tem uma limitação, mas a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, ela determinou que o governo federal reative leitos de UTI para tratamento de Covid. Isso em São Paulo, Maranhão e aqui na Bahia também. É uma decisão liminar, ainda pode ser revista, mas o governo federal já é obrigado, né, a cumprir essa determinação. Isso já serve como uma ajuda também para o governo, um auxílio, um braço a mais para trabalhar em função do povo? Jéssica, o conceito é que a lei federal, a lei que criou o SUS, Sistema Único de Saúde, diz que o sistema ele tem um financiamento tripartite, uma parte do governo federal, outra parte do estado, outra parte do município. Infelizmente, desde janeiro, que os estados e municípios vinham pedindo para o Ministério restabelecer o pagamento e o financiamento das UTIs. Na reunião com o ministro, ele se comprometeu a reativar esse pagamento, mas até o momento isso não ocorreu e, em função disso, os estados resolveram, inclusive a Bahia, entrar com ação para que o Ministério cumpra a sua obrigação legal, constitucional e ajude a financiar os leitos de UTI. Nós abriremos mais leitos, se necessários, abriremos todos os leitos possíveis. Agora, eu quero insistir com a população, isso não segura a disseminação da doença. Não adianta ter o leito achando que abrir o leito resolve o problema da doença. Para resolver a doença, você tem que usar máscara, você tem que manter o distanciamento, higienizar as mãos e evitar aglomeração quando ela é dispensável. Então,
inadmissível qualquer tipo de festa, de bar lotado, de bebedeira nesse momento, com aglomeração para gerar contaminação. Então fica meu apelo, repito, não é um apelo de governador. Sei que muitos memes, muitas coisas são geradas na internet. Aqui quem está falando é um pai de 4 filhos. E eu repito todos os dias, eu quero para o filho dos outros o que eu quero para os meus. Eu quero para a família do próximo o que eu quero para a minha família. Então esse é o momento, eu quero salvar a vida de meus filhos, eu quero salvar a vida de minha família. E por isso eu não posso ter outra atitude, se não essa. Eu estou agindo não só como governador, estou agindo como pai. Eu estou agindo como cristão que sou, com os valores que aprendi com minha mãe, a respeitar e ajudar as outras pessoas. Então, nesse momento, nós temos que ajudar o próximo. E ajudar o próximo significa salvar vidas. Eu não consigo ficar insensível contabilizando 330, 690, 1.200, 11.800 mortes. E, infelizmente, se alguns políticos conseguem ficar insensíveis, eu não consigo. Então, atrás de cada número desse, não é estatística. Ali tem vidas humanas, tem pai de família. Acabei de ler há pouco um pai chorando, gritando, desesperado, uma filha de 16 anos que morreu de Covid. Então, não tem limite de idade. Essa nova cepa vai agredindo e matando pessoas mais jovens. Então, por favor, vamos contribuir. São apenas 48 horas a mais de esforço para que a gente possa evitar o mal maior, evitar mais mortes e até que a vacina chegue. Hoje mesmo nós temos uma reunião com a Johnson, no final de semana, Jéssica, falei com o laboratório Johnson e vamos tentar uma reunião formal. Hoje tem reunião também da parte jurídica com a vacina russa para negociar os termos contratuais. Enfim, os governadores estão buscando fornecimento de vacina para poder erradicar essa doença. Justamente sobre vacina, governador, essa da Johnson é uma vacina que é em dose única, facilmente acondicionada, não precisa daqueles ultra freezers, que é uma estrutura muito mais complexa de preservação das doses. Como é que está a compra das vacinas pelo Estado, já que o Estado também tem já autonomia para fazer essas aquisições, negociações, viagens também para conversar com esses laboratórios? Nós já, hoje, como eu disse, nós temos uma reunião da área jurídica, da PGE, Procuradoria do Estado, junto com o Laboratório Russo, que nós pretendemos assinar um contrato ainda essa semana com o Laboratório Russo. O final de semana falei ao telefone com o representante da empresa Johnson. Hoje vamos fazer uma reunião formal com a PGE, com todos, com a Secretaria de Saúde, para que a gente possa discutir os termos. Também tivemos a reunião com a Pfizer. Enfim, estamos buscando acelerar, conseguir alguma quantidade de doses. Os governadores, praticamente os 27, resolveram fazer compra conjunta também. Então, estamos num esforço grande. Infelizmente, o Brasil perdeu as oportunidades, disse não às ofertas que tiveram no passado. A Pfizer ofereceu 70 milhões de vacina em setembro e o governo federal não aceitou. Mas nós estamos correndo atrás todos os dias para poder recuperar o tempo perdido. Trato de prioridade com a Sputnik V, governador, como é que ficou? Está em que pé isso? Está válido. O problema é o que ele disseram, governador, nós não podemos e nem poderíamos manter no estoque, no armazém, essas vacinas. Mais de 40 países estão consumindo essa vacina no mundo inteiro. Então, é evidente que a vacina não ia ficar no armazém desde janeiro esperando que o Brasil um dia pudesse liberar a compra dessa vacina. Então, nós estamos negociando os prazos, há possibilidade de fornecimento já em março de uma quantidade. É isso que nós vamos finalizar as conversas essa semana, se Deus quiser. E, governador, a respeito dos benefícios, logo no início da pandemia, alunos da rede estadual receberam um benefício de R$ 55. Quem está sem trabalhar se sente desamparado nesse momento, não tem mais auxílio. O governo estuda alguma possibilidade de oferecer alguma ajuda para o sustento dessas famílias que estão sofrendo com desemprego, que estão sofrendo com redução de jornada de trabalho? Há alguma possibilidade do senhor, nos próximos dias, anunciar algo nesse sentido para a nossa população? Sim, Jéssica, eu já determinei que o secretário Manuel Vitória da Fazenda analise as condições financeiras de fazer ajuda
Esse mês de março nós vamos voltar às aulas de forma remota e já aprovamos, e já sancionei, já regulamentamos o monitor escolar. Então, você que é aluno da rede estadual poderá se inscrever. Serão 52 mil monitores escolares, 2 monitores para cada escola, e esses monitores receberão todo mês uma bolsa até dezembro desse ano, o ano inteiro, todos os meses de aula. E nós estamos, além disso, buscando uma forma de ajudar, e sim, nós devemos anunciar em breve valores e condições dessa ajuda, pelo menos vinculado a alunos ou a famílias que têm filhos matriculados à rede estadual. Agora, mesmo que as aulas sejam retomadas de forma remota, governador, precisa de uma estratégia de compensação de conteúdo pesada, né, para compensar as perdas desses alunos. Sim, você está correta. Serão 2 anos em um, então esse ano será finalizado o ano 2020, que foi iniciado, e terá em curso também o ano 2021. Então, são 6 dias de aula, Jéssica, com material remoto para os estudantes fazerem em casa, e também material, quando a doença ficar reduzida, presencial. Então, será assim uma carga maior, 6 dias de aula seguidas. Então, só terá folga no dia domingo para a gente cumprir a carga horária mínima e fazer um grande mutirão. A TVE vai ter um canal exclusivo, além da TVE que todos conhecem com a programação, vai ter um canal que o dia inteiro vai passar aulas, vai passar conteúdo, para que todos os alunos possam sintonizar nesse canal e assistir às aulas, e assistir o reforço escolar, enfim, ter o conteúdo programático. Alguma estratégia, governador, para os alunos, principalmente de zona rural, que não tem televisão ou que vivem naquelas áreas remotas, não tem conexão, não tem um tablet, um celular? Há uma estratégia para esse público específico, porque não são poucos, né? É uma grande quantidade dos alunos da rede estadual. Sim, você está correta, Jéssica. Em alguns municípios, corresponde a 50% da matrícula nossa, principalmente nos municípios menores. Quanto menor o município, maior o percentual da população rural. Em geral, é assim. Então, nós temos todo o material impresso, além de livros, de cartilhas. A Secretaria de Educação produziu muito material impresso. Esse material será entregue aos alunos. Nós estamos mobilizando e pedindo ajuda dos municípios, tanto para o aluno vir buscar o material na escola, como para, eventualmente, as equipes de saúde da família, as equipes de ação social, que fazem visitas diárias, semanais, nos distritos, nas localidades, levarem o material para os alunos. Nós temos a lista dos alunos, todos que moram na zona rural. Então, essa mobilização já está sendo feita para que os alunos tenham acesso a esse material impresso, e eles vão, periodicamente, levar suas tarefas para a escola para serem corrigidas. Que bom. E, governador, eu estava aqui pensando a respeito da ocupação dos leitos, voltando a falar sobre a questão dos leitos. O nosso estado está em 84%. A gente acabou de trazer uma tabela com a ocupação dos leitos. Qual é o percentual, pela visão do senhor, que a gente precisa atingir para fechar tudo, quem sabe até por 15 dias, uma medida mais drástica? Estamos em 84%. Qual é o limite? O senhor acha que isso pode acontecer com a reabertura dos leitos que está acontecendo, na hora de fazer essa equação? Considerando a reabertura do que ainda é possível fazer, considerando essas medidas restritivas desses últimos dias, o senhor acha que pode chegar a esse ponto de fechar tudo? E qual seria o percentual de ocupação de leito para isso acontecer? Ô, Jéssica, eu espero que não precise esse ponto, e não depende de mim, não depende do prefeito, da prefeita, só depende de você, isso mesmo, você que está me ouvindo. Então, se as pessoas continuarem indo para a balada, como foi ontem em Teixeira, em algumas cidades, lotando o bar, fazendo festa, como se o Covid já tivesse acabado, aí esse problema pode vir mais cedo. Então, depende do comportamento da sociedade. Esse é um vírus que tem a ver com o comportamento da sociedade. Infelizmente, o Brasil é o segundo pior país do mundo em mortes, é o segundo maior número de mortes, porque aqui no Brasil não houve uma orientação única para as pessoas se cuidarem. Tinha alguém dizendo que essa doença é uma gripezinha, que essa doença é bobagem, é coisa de marica. E, infelizmente, ela tem matado muita gente, e hoje o Brasil
é tido como o pior país do mundo a cuidar da pandemia. É uma vergonha internacional, porque brinca com a doença, brinca com a vida humana, desrespeita o sentimento de dor do próximo. Então, depende apenas do comportamento da sociedade. Eu faço esse apelo para que todos tenham consciência. Na hora que resolver ir para o bar, fazer festa, beber ou ir para balada, como a gente acabou a festa ontem à noite, pense quantas pessoas estão morrendo por conta de sua atitude. Inocente, vale a pena? É verdade, vale o inocente. Exatamente, governador. Por causa da imprudência de uma pessoa dessa que está numa farra, essa pessoa que está na farra não é responsável pela vida dela, é do outro. Ele vai se cruzar no transporte público com a pessoa que está se preservando, que está ali no transporte para ir para o serviço, não está indo para festa nenhuma, vai se encontrar em casa com o pai, com a mãe também, com os colegas de trabalho, vai dividir o mesmo espaço e aí o vírus faz a festa. É o que está acontecendo. E, governador, a gente tem recebido muitas mensagens a respeito da venda de bebida alcoólica, se ela é possível a partir de hoje ou se vai ser prorrogada, como a gente viu no fim de semana também. Olha, nós retiramos a restrição de venda de bebida alcoólica, porque o nosso objetivo é evitar a circulação de pessoas no final de semana. E mesmo estando com restrição de comércio, se a venda de bebida alcoólica ocorresse, isso iria potencializar e muito a circulação de pessoas, os supermercados iam estar mais cheios, porque muita gente iria, por ser final de semana, e adquirir bebida. Nós tiramos essa restrição hoje, assim como também liberamos cultos, missas, todas as atividades religiosas, até no máximo 30% da capacidade de cada ambiente. Então, seja numa igreja, num templo, até 30% da capacidade está liberada, até porque muitos entendo, eu também entendo que a orientação espiritual é também uma necessidade fundamental do ser humano, mas é preciso também, mesmo numa igreja, num templo, a gente ter os cuidados. Tem que usar máscara o tempo todo, tem que higienizar as mãos, tem que ter distância de uma pessoa para outra para evitar a disseminação do vírus. Governador, grande abraço para o senhor, viu? Uma boa semana de trabalho e até breve aqui no Bahia no Ar. Tá, obrigado, um abraço. Obrigada. Tá aí a mensagem muito clara, todo o esforço